Oi, gente. Eu acabei de gravar esse vídeo e eu descobri que não estava gravando. Então vou começar tudo de novo com muita calma e paciência. Um vídeo de indignação. Porque é assim que eu me sinto quando eu descobri que eu fui enganada a minha vida escolar inteira. Porque sempre falam que logaritmos de números negativos não existem. Porém, nunca falaram que eles existem sim, só não existem no domínio dos reais, dos números reais. Mas nos números complexos existem. E quando a gente olha para a identidade de Euler, fica óbvio que existem logaritmos de números negativos. Em outro vídeo, eu pretendo demonstrar a identidade de Euler. Porém, nesse, eu vou expor aqui para quem não conhece que a identidade de Euler é isso daqui, ó. Também conhecida como a equação mais bonita da matemática, que envolve uma constante, né, a constante de Euler, e o número complexo, né, a unidade imaginária, que corresponde à raiz de -1. Quando a gente olha para essa equação, fica bastante evidente que existem logaritmos de números negativos, porque se a gente tirar um de cada lado da equação, a gente fica que e elevado a i vezes π é igual a -1. Se a gente aplicar logaritmo natural de ambos os lados, lembrando que o logaritmo natural nada mais é que log na própria base a gente vai, vou até botar aqui de vermelho, ln de -1. A gente vai ver que isso daqui é uma potência, desce para frente, multiplicando ln de e. Só que ln de e é o log de e na base e. Isso daqui vai dar 1, que é elevado a 1e. 1. E a gente vai ter ln de -1. Então, a gente chega na conclusão que ln de -1 pode ser escrito como i vezes π. Ou, mais especificamente, i vezes π mais 2kπ, que seria k, um número real qualquer, um múltiplo de 2π, que se a gente desse a volta no círculo quantas vezes a gente quisesse, né? Se a gente colocasse que k igual a 1, a gente daria uma volta de 2π aqui inteira, mais o π, e a gente chegaria aqui do outro lado e resultaria no mesmo valor que o próprio π. Então, logaritmo de números negativos existem sim. A identidade de Euler deixa bem na cara, bem evidente isso. Eu fiquei muito intrigada quando eu descobri isso e eu decidi pesquisar e encontrei o assunto chamado variáveis complexas. E eu estudei um pouco. E quem não estudou nada de variáveis complexas não vai entender o que eu vou falar desse vídeo a partir de agora nesse vídeo, então pode sair se a sua curiosidade era só essa. Tá aí o logaritmo de um número negativo, mas quem já estudou ou quer ficar no vídeo e tem curiosidade, eu vou falar agora dos logaritmos complexos. Do mesmo jeito que nos números reais a gente tem y, se numa f de x, que é uma função de x qualquer, por exemplo, a ln de x, a gente pode ter isso nos números complexos. Só que é um pouco diferente, porque nos números reais a gente tem x e y, né? Unidimensional aqui, uma barra para o x e uma barra para o y. Nos números complexos, esse aqui em 2D, o plano todinho, representa um número complexo. Então já fica as coisas um pouco mais complicadas. Nos números complexos, quando a gente fala de variáveis complexas, a gente chama geralmente o y de w, f de z. No caso, a gente quer a função logarítmica, então a gente vai botar ln de z. Só que a gente não tem como trabalhar assim nos números complexos, e a gente trabalha dividindo eles em parte real e imaginária. A gente escreve o w sendo a mais bi, que é um número complexo. Né? A gente sempre lá no ensino médio a gente vê que a gente escreve os números complexos assim, sendo a a parte real e b a parte imaginária.
E o z a gente pode escrever da mesma forma. Geralmente a gente escreve sendo x mais y. Só que se a gente pegar a constante de Euler E e elevar ao w, que é a mesma coisa então que fazer E elevado ao f dizer que é ln de z, a gente corta isso daqui, né? Porque tá o log na base E, né? Tá o E elevado ao log na base E, então fica z. E a gente fica que z é igual a E elevado ao w. O E elevado ao w vai ficar E elevado a A mais BI. E lembrando das propriedades de potência, a gente sabe que quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente chama os expoentes. Então, se a gente pegasse potências de mesma base aqui, elevado a A vezes elevado a BI, é a mesma coisa que escrever desse modo. Vocês já vão ver por que eu estou escrevendo desse modo. Lá na própria identidade de Euler, a gente vê que E elevado a I e algum número x, vou chamar de x, né, mas geralmente a gente chama de θ, que é o argumento do número complexo. A gente vê que isso é igual ao cosseno de x mais i seno de x. E quando a gente lembra lá do nosso ensino médio, a fórmula trigonométrica dos números complexos, a gente vê que botar um número complexo z na sua fórmula trigonométrica, né, passada por lá, que seria esse a mais bi, para a sua forma trigonométrica, a gente escreve sendo o módulo de z, que seria a raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado, igual nos vetores, vezes o cosseno do argumento mais o i seno do argumento. E isso daqui exatamente é elevado a i θ, que a gente vê lá da equação de Euler. Então, escrever um número aqui é escrever sua parte real, que seria o módulo desse número, vezes o argumento, que seria E elevado a i θ. E eu vou escrever o z dessa forma aqui. Vou escrever o z sendo o módulo de z, vezes E elevado ao i, argumento do z. Então, o z eu vou escrever sendo o módulo de z, vezes E elevado a i θ, que é igual a isso daqui, né? E elevado a A vezes E elevado a BI, que a gente sabe que é cosseno de B mais I seno de B. Agora a gente tem que igualar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. A gente vai chegar na conclusão que o módulo de Z é E elevado a A. Então, a gente sabe que A é o logaritmo natural do módulo do número complexo Z. E a gente sabe que E elevado a i θ, que é igual a E elevado a BI, que o B é esse igual a θ. Só que, como eu falei antes, isso daqui vai ser uma função multivalente, né? O W pode assumir vários valores, é um pouco diferente lá dos números reais. E sempre que a gente colocar 2kπ, que seria um múltiplo de 2π, que daria a volta na circunferência, mais o π, a gente voltaria para o mesmo valor do π. Então, a gente chega à conclusão que B é isso daqui. Então, gente, a gente viu aqui, ó, W é A mais BI, que seria o valor do ln de um número z. Só que a gente viu que A é ln de z e o B é o argumento, que seria o θ mais 2kπ. Então, a gente viu que W é o A, que é o ln do módulo de z, mais o I vezes o B, que é θ mais 2kπ. Então, esse é o resultado de W. E o que o menos 1 tem a ver com isso? Porque nos reais a gente não consegue fazer essa operação, mas nos complexos a gente consegue. É só falar que Z é igual a menos 1 e dizer que menos 1 está nos complexos, em que o A seria menos 1 e como não tem nenhuma parte imaginária, B é 0. Então vamos ver como fica esse exemplo nos números complexos. Eu já anotei aqui as principais informações, né? Lembrando da formulazinha, que quando a gente tem um W que é igual a um f de z, que é igual à função ln do z, a gente fala que o resultado é o ln do módulo de z mais i vezes o argumento do z. E a gente quer saber a função no z igual a menos 1. Escreve z sendo a mais bi. E a gente pode escrever isso sendo menos 1 mais 0 i.
Esse é o nosso número complexo. Bom, a gente sabe que o módulo vai ser 1, porque o módulo de menos 1 é 1. Mas vamos fazer as contas todinhas aqui. Sabe que o módulo de z, vou até escrever com 2 barrinhas, é a raiz do a ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 0 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 1 mais 0, que vai dar raiz de 1, que é igual a 1. Falta achar o argumento, que seria o ângulo. E aí a gente tem que lembrar lá do ensino médio. Como é que a gente faz para passar um número em sua forma retangular, essa forma trigonométrica ou polar? Bom, a gente vai ter que lembrar que o cosseno de um ângulo a gente escreve sendo o a dividido pelo módulo, e o seno desse ângulo é o b dividido pelo módulo de z. O cosseno do ângulo vai ser o a, que é menos 1, dividido por 1. Então, o cosseno desse ângulo vai ser menos 1, tá? E o seno vai ser b, que é 0, dividido por 1 dá 0. Então, vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico se você não sabe de cabeça. Em que lugar o seno vai ser 0? Em toda a linha horizontal, então a gente já sabe que não está na vertical. Aqui o cosseno vale 1 e aqui menos 1. Esse ponto em que o cosseno vale menos 1 é o nosso 180, que é o π. Só que a gente não vai falar que é só π, né? No ensino médio, isso até colaria nos números complexos, falar que o argumento é π, por exemplo. Mas, como eu falei no início da aula, se a gente pegasse aqui 3π, a gente daria aqui, ó, 2π, que é a circunferência inteira, mais π para dar 3π, a gente voltaria para o mesmo valor de menos 1. Ou seja, qualquer valor aqui, ó, 2kπ, somado ao ângulo que a gente quer, volta, porque vai ser o múltiplo da circunferência completa mais o ângulo que a gente quer. Então, a gente sempre vai voltar para o ponto inicial. Que o ln de menos 1, que é o f de menos 1, é ln do módulo de z, que é o ln de 1, só que ln de 1 sempre vai dar 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, vai ficar 0 mais i vezes o argumento que a gente achou que é π, mais qualquer múltiplo de 2π. E está aqui o nosso logaritmo de menos 1. E a gente pode achar, então, o logaritmo de menos 2, de menos 3, de menos qualquer número negativo, botando nessa fórmula dos números complexos. Então, esse é o vídeo. Espero que agora a gravação tenha dado certo. Eu espero que tenham gostado dessa curiosidade. Logaritmo de número negativo existe sim. É isso. Beijos e boa noite.